A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Continuamos com a nossa série Minha Fé, Meu Tesouro. E também continuamos hoje com o tema dos gêneros literários da Bíblia. Mas, como de costume, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que o nosso tema é uma continuação, o tema de hoje é uma continuação do tema anterior sobre os gêneros literários na Bíblia. E realçar, antes de tudo, que a identificação dos gêneros literários, quer dizer, dos tipos de textos encontrados nos livros da Bíblia, é muito importante para a interpretação do texto bíblico. Os povos, as pessoas, as culturas, também as culturas tradicionais africanas, sabem identificar os gêneros literários, ou os tipos de textos, ou os tipos de discursos na sua vida de cada dia. Por isso é que também nós sabemos identificar o canto, identificar uma história, um provérbio, uma poesia. Imaginemos o caos que se geraria se alguém tomasse um canto, por exemplo, um canto fúnebre, um canto para funerais, se alguém o tomasse como se fosse um canto de matrimônio, ou se alguém tomasse uma história como se fosse um discurso, ou um canto para dançar, como se fosse um canto talvez para chorar. Criar-se-ia um caos na sociedade. Então é muito importante saber distinguir os tipos de textos, neste caso o termo técnico, saber distinguir os gêneros literários da Bíblia. É muito importante identificar o tipo de texto que encontramos na Bíblia para podermos interpretar a sua mensagem, ou até para podermos entrar nos sentimentos que o texto visa provocar, não é? Então, como dizíamos antes, um canto fúnebre provoca alguns sentimentos. Também alguns textos da Bíblia visam provocar alguns sentimentos. Um canto para dançar provoca sentimentos de alegria e de dança. Então, na Bíblia acontece o mesmo. Todos os textos da Bíblia, ou cada texto que encontramos na Bíblia, pretende provocar no ouvinte alguns sentimentos e daí poder interpretar a mensagem do texto. Então, saber identificar que tipo de texto e que sentimentos pretende provocar em mim é muito importante. Isso chama-se identificar o gênero literário do texto bíblico. Esse saber identificar ou conhecer o tipo de texto que estou a ler, e daí deixar-me levar, se queremos, pelos sentimentos que este texto provoca, não é? E depois também saber interpretar a sua mensagem. Então,
retomando o tema dos gêneros literários na Bíblia, hoje gostaria de partilhar outros gêneros literários ou outros tipos de textos, não é? O primeiro tipo de texto ou o primeiro gênero literário são os textos jurídicos. Textos jurídicos. Encontramos este tipo de gesto em boa parte dos textos da Sagrada Escritura, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, o Pentateuco é repleto deste tipo de textos. O Pentateuco tem muitos textos jurídicos. Agora, o que é que são textos jurídicos? São os textos que falam de normas ou leis para o povo de Deus. Esses chamam-se textos jurídicos. Então, podem ser negativos ou proibitivos, quer dizer, não faças isto, não faças aquilo. De fato, a Bíblia está cheia desse tipo, repleta mesmo desse tipo de textos, sobretudo, começando já com o Decálogo, com os 10 mandamentos, não é? Não, por exemplo, não roubarás, não é? Não cometerás adultério. Então, estes são textos jurídicos, são textos de normas ou leis, mas dizíamos que esse tipo de textos podem ser proibitivos, quer dizer, sobre uma proibição, podem emanar uma proibição, e geralmente usam o termo não faças isto, que em hebraico já o texto do Antigo Testamento é lo, seria L-O, lo, quer dizer não, é proibitivo. Ou o grego usa o termo me também, quer dizer não, proibitivo. Então, estes são textos jurídicos. Não faças isto, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás. Então, são textos proibitivos. Agora, mas temos também os textos exortativos. Exortativos, quer dizer, não estão formuladas negativamente, mas estão formuladas de uma maneira positiva. Amarás o teu próximo, não é? Santificarás, não é? O dia do Senhor, o dia santo. Então, a formulação é positiva, mas é jurídica, é uma norma ou é uma lei. Isto encontramos, dizíamos, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. No Antigo Testamento já referimos à questão do Decálogo, dos 10 mandamentos. Esse é um texto jurídico, mas muitos outros textos, também no Levítico, as proibições do Levítico, dos códigos da santidade, no Pentateuco, podem ser considerados textos desta categoria também, são jurídicos, não é? Jurídicos, porque emitem uma proibição ou uma exortação que continua a ser uma lei ou uma norma, embora não esteja, digamos, formulada com a negação não é? Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, se tomarmos Mateus 5, 21 e seguintes, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da geena. Aqui temos estas formulações que não têm a negação, nem a exortação, mas também são jurídicos, porque emitem uma espécie de norma ou de lei.
não é? Agora, é importante conhecer reter esta ideia dos textos jurídicos, porque ajuda-nos muito a interpretar a Sagrada Escritura. Mas dizíamos também que, como objetivo desta série Minha Fé, Meu Tesouro, é de aprofundar a fé e não deixar-nos desviar, enganar pelas seitas, não é? Então, conhecer os textos jurídicos ajuda-nos a não tomar ao pé da letra as recomendações da Sagrada Escritura, ou as normas ou leis da Sagrada Escritura. Gostaria de também dar um exemplo da primeira carta aos Coríntios 11:3 e seguintes, aquele tema da mulher. Mas quero que saibais, diz Paulo, que o Senhor de todo homem é Cristo, o Senhor da mulher é o homem, Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta o respeito ao seu Senhor. Toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça falta o respeito ao seu Senhor, quer dizer, ao marido, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte a cabeça. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Então, todos são textos jurídicos. São textos jurídicos que algumas seitas usam para disseminar a interpretação da Sagrada Escritura ao pé da letra. Então, é preciso conhecer estes textos e convencer-se de que estes textos visam realçar nada mais e nada menos a importância de obedecer a Deus. Não devem ser tomados ao pé da letra, devem ser reinterpretados, não é? Com esta ideia, não é? De que, de fato, o objetivo principal desse tipo de textos é realçar a importância de obedecer a Deus. Sempre que encontrarmos uma proibição implícita ou explícita na Sagrada Escritura, devemos procurar descobrir aí a mensagem. As proibições ou normas, em geral, devem ser lidas no seu contexto bíblico e também no contexto da igreja hoje, no contexto do mundo hoje, no contexto das culturas de hoje. Agora, a pergunta que nos guia geralmente para podermos identificar ou captar a mensagem de um texto jurídico, gostaria de propor 3 perguntas. O que está a acontecer no nosso mundo? É a primeira pergunta. Quando me deparo com um texto jurídico, com uma proibição ou com uma exortação da Bíblia, como é que eu aplico, como é que eu leio essa proibição? Sobretudo se for aquela proibição que não é em sintonia com a nossa cultura. Então a primeira pergunta é: o que está a acontecer no nosso mundo hoje? Qual é a vontade de Deus? É a segunda pergunta. O que Deus quer que façamos? Ou o que Deus proíbe? O que Deus não quer que façamos? Então estas são perguntas para lidar com textos jurídicos, não é? Como dizíamos, são de 2 categorias, não é? Jurídico proibitivo, que usa não roubes, não mates, não cobices, não é? Mas também o jurídico, que é exortativo, não usa o não, mas também continua a ser uma norma. Por exemplo, santificarás o sábado, neste caso no Antigo Testamento, não é? No Novo Testamento, amarás o teu inimigo, não é? Então, são textos jurídicos, mas não proibitivos. Então, estas 3 perguntas são muito importantes para não cair no fundamentalismo, para não interpretar a Bíblia ao pé da letra. Estas perguntas, 3 perguntas, repito. O que está a acontecer no mundo de hoje?
relacionado com a proibição ou a exortação que eu acabo de ler na Sagrada Escritura. Então, o que está acontecendo no mundo de hoje? A segunda pergunta: qual é a vontade de Deus para nós? Partindo da proibição que eu acabo de ler ou da exortação que eu acabo de ler. E a terceira pergunta é: o que Deus quer ou o que Deus proíbe? Partindo da norma, do texto jurídico que eu acabo de ler, o que Deus quer ou o que Deus proíbe? Este é o primeiro texto, tipo de texto, o primeiro gênero literário. O segundo, para hoje, são os textos sapienciais. Este gênero realça a sabedoria, o gênero sapiencial ou os textos sapienciais realçam a sabedoria da vida cotidiana, por exemplo, nos provérbios, ou a sabedoria de Deus, por exemplo, no livro de Job, ou a sabedoria do homem, se queremos, do homem sábio, no livro de Ben Sirá. Então, os textos sapienciais visam propor uma leitura da Bíblia a partir da sabedoria, sabedoria de Deus e sabedoria dos povos. A sabedoria dos povos, por outras, pode ajudar a interpretar o que está escrito no livro sagrado, no texto sagrado. Então, a leitura e a interpretação da realidade em que vivemos, ou em que se vive, pode iluminar e ajudar a encarnar a mensagem de Deus numa certa cultura ou num certo contexto. Então, é também importante este gênero literário dos textos sapienciais, que se encontram na literatura sapiencial, sobretudo, mas também em outros textos da Sagrada Escritura encontramos um conteúdo de sabedoria. Em todos os textos, né? Encontramos um conteúdo sapiencial, um conteúdo de sabedoria, dessa capacidade de ler, de interpretar a realidade do povo e, desde aí, fazer uma releitura da realidade desde a perspectiva de Deus. Então, isso é importante. Depois, esse saber descobrir qual é a sabedoria dos povos, a sabedoria que os povos e as culturas detêm, e a partir dessa sabedoria que os povos, as culturas, as tribos do mundo detêm ao longo dos anos, a partir dessa sabedoria, iluminar a leitura dos textos sagrados. Então, este é um gênero literário muito importante e, a meu ver, atual também hoje. Como é que o cristão hoje pode ler os acontecimentos do mundo partindo da sabedoria dos povos. O que está a acontecer hoje deveria ser lido partindo da sabedoria dos povos, não é? Da sabedoria tradicional dos povos, e daí iluminar a mensagem de Deus, ou daí ajudar o povo a abrir-se à mensagem de Deus. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de poucos instantes.
Bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico, Raio-X da Bíblia, de hoje, que é uma continuação dos anteriores, desta série que abrimos dentro do nosso estudo bíblico. Abrimos esta série Minha Fé, Meu Tesouro, uma série de temas que visa ajudar o católico a permanecer firme na sua fé, aprofundar alguns aspectos da sua fé, sobretudo no contexto de de proliferação de etnias, ajudar o católico a permanecer firme na sua fé. Então estamos a estudar os gêneros literários. Já vimos na primeira parte do nosso estudo o gênero literário dos textos jurídicos, de que de fato está cheia a Bíblia, não é? Depois dos textos sapienciais. E agora, nessa segunda parte, vamos abordar a questão das genealogias como primeiro gênero literário, sobretudo no contexto do no contexto do Novo Testamento. A questão das genealogias. O que é uma genealogia? Uma genealogia narra a origem e o crescimento de uma família. Há genealogias também nos contextos tradicionais africanos. Há genealogias que narram de onde vem, digamos, como surge uma família, os seus antepassados, quem foram os tios, ou os avós, os bisavós, tudo isso, né? A genealogia pode geralmente realçar uma figura ou duas figuras na família, ou três, depende, não é? Agora, na Bíblia, a genealogia, por exemplo, a de Jesus, que se encontra na abertura do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, não é? É uma genealogia muito conhecida, a genealogia de Jesus em Mateus 1 e seguintes. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, Jacob gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e tudo até Eliúde, que gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacob, Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, aqui é a genealogia da família, neste caso, a genealogia de Jesus. Ora, a expressão está escrito na Bíblia deve ser, digamos, tomada com muita cautela, porque partindo das genealogias como um gênero literário que quer repropor a humanidade, neste caso, a humanidade de Jesus, a genealogia de Jesus propõe, releva, se queremos, a humanidade de Jesus. Então, a expressão, aquela que estamos a tratar, a expressão que se repete, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, então deve ser assim, está escrito na Bíblia, então deve ser posto em prática, está escrito na Bíblia, sem nenhuma interpretação. Então, cuidado, partindo da genealogia, que a genealogia repropõe a humanidade da pessoa. Quer dizer que a pessoa não desceu do céu, a pessoa é homem de carne e osso. Então, partindo dessa ideia e tomando como exemplo a genealogia de Jesus, então, que nos repropõe a humanidade de Jesus, podemos também reafirmar que esta expressão está escrito na Bíblia, deve ser tomada com muita cautela. Está escrito na Bíblia, deve ser tomada com muita cautela, porque mesmo as afirmações de Jesus
devem ser tomadas não só do ponto de vista divino, mas também do ponto de vista humano. Por isso é que temos a genealogia no livro, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a abrir todo o Evangelho. Começa com a genealogia, para dizer que tudo que segue, todo o Evangelho deve também ser lido do ponto de vista de Deus ou de Jesus, homem, verdadeiramente homem, não só Jesus, verdadeiro Deus, ou como ser divino. Então, é mais um motivo para lermos a Sagrada Escritura não ao pé da letra, porque temos afirmações, temos histórias, temos textos, não é? Que provém também da humanidade de Jesus. Por isso, repito, por isso é que temos a genealogia, as suas origens humanas bem documentadas ao início do Evangelho de Mateus. Outro gênero literário que também é importante é a questão dos hinos e cânticos. Hinos e cânticos é um gênero literário da Bíblia. É um tipo de texto que encontramos na Bíblia e que nos ajuda a fortalecer muitos aspectos da nossa fé. No Novo Testamento, o uso de hinos e cânticos é mais, se queremos, comum nas cartas de Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, e que os hinos e cânticos importa salientar que são usados nas celebrações litúrgicas, já nas comunidades primitivas, nas primeiras comunidades cristãs, não é? E estes hinos e cânticos que eram usados na liturgia passaram aos textos bíblicos, foram assumidos pelos autores da Bíblia. Então, por isso que encontramos hinos nas cartas. Por exemplo, um hino famoso, a carta aos Filipenses 2, 6 a 11, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, estes são hinos, não é? O valor aqui, estes textos, dizíamos, não podem ser tomados ao pé da letra, mas devem ser tomados dentro do seu contexto litúrgico, que o ponto principal é redescobrir o valor da liturgia na vida do cristão, porque as verdades de fé devem ser celebradas, não apenas anunciadas e vividas. O valor da liturgia. Então, este gênero literário, hinos e cantos, que se encontram na Bíblia, hinos e cantos, está indicado em muitos dos textos bíblicos na nossa Bíblia. Lá os comentários põem hino a Jesus, ou canto a Cristo. Então, são cantos que nos convidam a redescobrir o valor da liturgia, o valor do celebrar a fé. Então, não podemos simplesmente anunciar a palavra de Deus, simplesmente viver a palavra deve ser celebrada, a fé deve ser celebrada. Não pode ser simplesmente anunciada e vivida. Então, este é um gênero literário que também, a meu ver, é muito importante, é fundamental na vida do cristão. Agora, no contexto da proliferação das seitas, será preciso retomar o contexto original dos hinos.
não é? Estes hinos não podem ser citados para atacar uma religião, para atacar os católicos. Os cânticos que estão na carta de Paulo não podem ser usados para atacar outras igrejas ou para destruir outras igrejas. São textos litúrgicos, são textos celebrativos. Então é preciso retomar o valor celebrativo do texto bíblico, o valor celebrativo da fé cristã. O último gênero literário que gostaria de partilhar convosco hoje são as assim chamadas referências ao Antigo Testamento. Referências ao Antigo Testamento. O que quer dizer isso? Que sentenças, afirmações, ideias do Antigo Testamento são utilizadas no Novo Testamento para explicar ou reforçar a mensagem do Novo Testamento. E isto é um gênero literário. O fato de que os autores do Novo Testamento retomam, citam, explícita ou implicitamente, citam o Antigo Testamento. Pode ser uma citação literal ou simplesmente retomar ideias, teologias tiradas do Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus 1:23 diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Esta é uma referência a Isaías 7:14. Quer dizer, Mateus está a citar 7:14, onde lemos: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. A ver? É uma referência ao Antigo Testamento no Novo Testamento. E disto há vários, sobretudo no Evangelho de Mateus, é aquele que usa muitas referências do Antigo Testamento. Então, por exemplo, Mateus 1:23, outro exemplo. Dizíamos, retomando este exemplo, dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que é uma referência a Isaías 7:14, que diz: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Agora, este uso do material do Antigo Testamento perante um público proveniente do judaísmo era muito importante para Mateus neste caso, não é? Fazer referência ao Antigo Testamento para um público, não é? Para uma audiência, para uns ouvintes que eram provenientes do judaísmo. O judaísmo tinha o Antigo Testamento como texto sagrado. Então, citar textos sagrados dos ouvintes era uma estratégia para poder persuadi-los, para poder convencê-los a abraçar a novidade de Jesus. Então, esta recorrência à liturgia, à teologia, às ideias do Antigo Testamento para persuadir o ouvinte a aceitar a novidade. Então, o cristão hoje deve prestar muita atenção a essas alusões ao Antigo Testamento para não se desviar da verdade. O Novo Testamento faz muitas alusões ao Antigo Testamento, e estas alusões podem ser literais, como este exemplo que acabamos de ver, de Mateus 11:23, que é uma alusão a Isaías 7:14, até uma referência, não é? Até não é uma alusão, é uma referência patente, não é? Uma referência clara e evidente. Mas aqui importa salientar que o Novo Testamento faz alusões, várias alusões ao Antigo Testamento literais, mas literais quer dizer explícitas, mas também implícitas. Isto é muito
para nós é fundamental, para nós os cristãos hoje, ao lermos sobretudo o Novo Testamento. Identificar os textos que fazem alusão ao Antigo Testamento, onde está implícita a teologia do Antigo Testamento, ou uma ideia, ou a liturgia do Antigo Testamento, ou alguma proibição do Antigo Testamento, ou uma exortação do Antigo Testamento. Isto é importante porque só assim podemos, segundo os objetivos destas referências ao Antigo Testamento, poderemos interpretar melhor os textos sagrados. Agora, os dois objetivos são basicamente esses. Os objetivos dessas referências, o fato de que um autor do Novo Testamento cita implícita ou explicitamente o Antigo Testamento, os objetivos são basicamente dois. Primeiro, reforçar uma verdade que tem raízes no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento o que faz? Cita o Antigo Testamento para reforçar uma verdade. Segundo objetivo, interpretar o texto do Antigo Testamento com uma nova mentalidade, quer dizer, a mentalidade cristã. Então, isto é importantíssimo. Eu gostaria de sublinhar, sobretudo, este segundo objetivo: interpretar o texto do Antigo Testamento com uma nova mentalidade, a mentalidade cristã. E por que considero fundamental este segundo objetivo? Porque também nós, ao lermos o Antigo Testamento, o cristão não pode ficar, escandalizado pelas normas, pelas proibições ou pela mentalidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento deve ser interpretado do ponto de vista desta nova mentalidade cristã. Então, ao encontrarmos uma citação ou uma referência no Novo Testamento, uma referência ao Antigo Testamento, então estamos todos convidados a abraçar esta causa, não é? Esta causa bíblica, uma causa teológica de interpretação da Bíblia, sobretudo do texto do Antigo Testamento, do ponto de vista cristão, Então, deixo-vos esta tarefa que não é tão fácil, não é, como parece, não é? Porque conheço muitos irmãos que ficam escandalizados ao recitarem, por exemplo, os Salmos. Ao recitarem os Salmos no Antigo Testamento, ali nota-se vários salmos, muita ira, que o salmista parece que estivesse zangado, estivesse a rogar fogo do céu para os seus inimigos, ou outros textos do Antigo Testamento que são muito duros para a nossa mentalidade de hoje. E alguns dizem: agora, padre, como é? Não é palavra de Deus o que estamos a ler, o Antigo Testamento? Como é que vamos pôr em prática esses textos tão duros do Antigo Testamento? Então, aqui está o segredo: interpretar o Antigo Testamento como a partir de uma nova mentalidade, que é a mentalidade cristã. E os autores do Novo Testamento já o fizeram, por isso é que eles inserem partes do Antigo Testamento, eles inserem alguns trechos do Antigo Testamento no Novo Testamento. É como ter uma roupa, não é? E pôr um remendo, não é? Então, esses remendos são essas partes do Antigo Testamento que temos no Novo Testamento. É como se o Novo Testamento, este é um exemplo que estou a dar, não é? É como se o Novo Testamento fosse uma roupa inteira, mas com alguns buracos, não é? Então vão sendo remendados, não é? Por alguns
com alguns trechos do Antigo Testamento. Isso quer dizer que o Antigo Testamento deve ser visto dentro do contexto do Novo Testamento, de uma nova mentalidade, a mentalidade do amor, a mentalidade do perdão, a mentalidade da fraternidade, a mentalidade da vida, da abundância da vida. Por hoje podemos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.